o sofrimento da cruz. Paulinho, cada vez que Deus me revela mais sobre a verdade da cruz, alguma coisa começa a mexer aqui dentro. Eu começo a enxergar cada vez mais a podridão, o quão horrendo é o pecado. Quando leio homens do passado, porque foram homens de Deus mesmo, conheceram Cristo mesmo, e eles escrevem sobre o ódio ao pecado, alguns anos antes seu passado branco, mas agora eu estou entendendo, Zeca, que à medida que a gente vai crescendo em Cristo, a gente tem que começar a odiar o pecado, porque o pecado matou Jesus, o pecado nos separou de Deus, o pecado nos desgraçou a vida. E tem muito crente amando o pecado. Quanto mais você conhece a verdade, mais ódio você começa a ter em relação ao pecado. E, Marcos, mais atenção e valor você dá ao que Cristo fez naquela cruz. Se a cruz, Actor, não for crescendo no seu conceito, da importância no seu coração, alguma coisa está errada. Quanto mais conheço a cruz, mais santidade de vida eu quero ter. Porque eu gosto desse cristianismo. Esse cristianismo não me deixa acomodado no pecado, no mundo, em mim mesmo. É por isso que eu vejo os homens de Deus foram até a morte, foram martirizados. Não estavam lá quietos, não estavam parados, eles estavam testemunhando, evangelizando, perseguidos, prisioneiros, mortos, mas não parou. É nesse cristianismo que eu creio. O preço mais alto para o nosso resgate foi dado: a vida do Filho. Ele não se hesitou, a Bíblia fala, em dar-se a si mesmo por nosso resgate. 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Alguém já pagou alguma coisa que você precisava? Já me socorreram financeiramente? Nunca mais esqueça. Sou grato. Jesus falou. Achei que esse livro fez. Jesus falou. Nunca esquecerei o preço que foi pago por mim daquela cruz. Bom, a gente está acostumado a ouvir que Cristo morreu no nosso lugar. Né? Sim, sim. Hoje, quero trazer um pouquinho mais sobre o sofrimento da cruz. Quando alguém sofre, a gente faz uma carinha de dó, tadinho, tadinho. A gente não está sofrendo. Se a gente não amar muito, a gente não sofre. Quando o Beguinho está sofrendo, eu sofro. Mas quando o Zé lá de longe lá, escureceu. Tá normal? E a tela escureceu. Ah, então tá bom. Na mensagem de hoje, essa mensagem, ele foi uma mensagem feita de madrugada, com tosse, com dor. Eu não pude regar com oração. Talvez são espíritos mesmo para chegar ao seu coração. Mas foi uma semana difícil. Mas nessa mensagem eu pude ver a dor, o sofrimento, o castigo e a morte de Jesus Cristo. E isso veio e entrou no meu coração nessa semana.
a dor, o sofrimento de Jesus não ficou ali só de expectativa, só olhando, mas que eu pude sentir um pouquinho mais, como nunca senti antes na minha vida. Isso me levou a um quebrantamento, a uma vida voltada para Ele essa semana em adoração, em gratidão. Conhecer um pouquinho mais esse sofrimento está me fazendo não desprezar o que Jesus fez naquela cruz. Eu estou vendo que esse conhecimento do sofrimento de Jesus pode me fazer um cristão mais real e verdadeiro. Essa igreja precisa passar por essa mudança. Está ouvindo a palavra da cruz, mas está ficando cada vez mais superficial, indiferente. Você não pode fazer isso. Cristo não foi assim naquela cruz. Olhe para Ele mesmo. Seu sofrimento foi real. Eu quero convidar você hoje a olhar para o sofrimento da cruz. Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Vamos ler juntos. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus, por causa da dor, por causa dos açoites, por causa do castigo, da violência, ele estava desfigurado, irreconhecível, não lembrava em nada o Jesus de Nazaré, o mestre e Senhor dos discípulos. Não lembrava nada daquele Jesus manso e humilde que multiplicava pães e peixes e pegava as crianças no braço para abençoar. Não. Ali na cruz, o sofrimento foi tão grande que não dava para reconhecer Jesus. Deus havia em sua ira castigado Jesus, porque ele se tornou nossa propiciação. A ira de Deus esmagou Jesus. Isaías 53, versículo 3 e 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Coloque na balança cada uma dessas palavras pesadas. Coloque-se no lugar dele. Quanto sofrimento! Eu penso que aqueles que lá no Monte do Calvário viram Jesus, muitos deles ali levaram tirar os olhos. Não conseguiam olhar para Jesus. Mas aqueles que conseguiram ver, Priscila, acho que foi tão impactado que nunca vai esquecer. Era uma imagem muito chocante. Na noite anterior, ele foi açoitado com chicotes que na ponta tinha bola de ferro e ossos vai rasgando, cravando, cortando, dilacerando o seu corpo.
Não comeu, não bebeu, não dormiu, só apanhou. Os soldados davam murros, chutes, cusparada, murros, batia na cabeça com um pedaço de ferro, com caniço. Massacrou Jesus. Depois colocaram uma coroa de espinho. Cabeça é um lugar que dói. Aquele espinho entrando tudo assim, sem muito sangue correndo pelo rosto, pelo corpo, perdendo sangue. A fraqueza aumentou. Quanta dor! Quanta dor! Ele não conseguiu levar a sua cruz. Tudo porque Ele nos salvou. E nós, igreja, temos amado o Senhor Jesus, que tanto nos amou. Seu cristianismo é verdadeiro. Seu amor por Jesus é de verdade. Depois continua. Ele foi colocado naquela cruz, prego, quadrado, rasgava os nervos. Aquilo era uma dor. Aquilo era uma dor que você não faz ideia. Qualquer coisa que pega o nosso nervo, a gente sente dor, né? Mas imagina aqueles pregos. A dor ia da cabeça aos pés, enxaquecas. E ele ficou pendurado 6 horas com aquela dor quase insuportável. Por isso Isaías me chama de homem de dores, e que sabe o que é sofrer. Uma dor extrema. Jesus é o rei não só dos judeus, é o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas mesmo sendo Deus, mesmo tendo autoridade para dar uma piscada para o anjo e salvá-lo, ele nada fez. O homem é eleito presidente, é ditador, é isso aqui que se acha um Deus. Quer fazer o que quer, rouba quanto quer. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi homem. O homem quer ser Deus. E o Deus se fez homem. Isso é liderança. Isso é modelo. Isso é Jesus Cristo. Eu não canso de falar dele. Eu não tenho ninguém mais além de Jesus Cristo para falar para essa igreja. Ele humildemente se entregou e se rendeu, porque ele sabia que ele precisava pagar o preço para te salvar. Mesmo tendo poder para sair daquele sofrimento todo, nada fez por amor a você e a mim. Quanta nobreza, dignidade, veja em Jesus Cristo. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Além de receber a ira de Deus, ele ainda intercedeu pelos pecadores. Aqui apagou tudo, então. Apagou? O que será que está acontecendo isso aí? Não está acontecendo isso, gente. Tá aí, ó. Batalha sempre é grande mesmo. Eu vejo alturíssimo e amor resiliente em Jesus. João 15:13 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida.
em favor dos seus amigos. Para mim, precisa desprezar a cruz e desprezar esse grande amor de Jesus. Isso desprezar a pregação da cruz, a igreja crucificada, é desprezar o amor de Cristo. Talvez uma das piores decisões de um crente é virar as costas para a palavra da cruz. Pastor, lembra de Daniel? O pastor contou uma história. Uma jovem senhora começou a frequentar a igreja onde ele pastoreava. E após alguns anos, ela corajosamente foi ao gabinete pastoral para abrir a ferida da sua alma. E em prantos, ela contava que quando criança, o pai dela, que era alcoólatra, ia de madrugada para violentar. Anos e anos sendo violentada e apanhava do pai. Violência e agressão sexual. Ela cresceu assim, dentro de um lar assim dele. E além disso, aos 14 anos, o pai mandou ela ficar. Não quis mais saber. Não é mais minha filha, vai embora. Ela teve que se virar onde. E Deus foi tão misericordioso que ela se casou com um crente e começou a ir para a igreja. E foi quando ela abriu o coração dela. Ela disse: pastor, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Mas onde Deus estava quando tudo aquilo acontecia comigo? Onde Deus estava? Então ela tinha uma dor, uma revolta. A cicatriz estava aberta, a sua alma estava dilacerada, as lembranças atormentavam. Ela carregava uma dor na sua vida tão grande. E aquele pastor então levou-a para a cruz de Cristo. O Espírito Santo mostrou a essa mulher que Cristo, mesmo sendo justo e inocente, sofreu tamanha violência naquela cruz. E mostrou mais que Cristo assumiu carregar sobre si todas as dores. Que Cristo perdoou os ofensores. Que Cristo amou aqueles que odiaram. E aquela irmãzinha começou a ver, porque naquele momento o próprio Senhor, o médico, estava curando aquela irmãzinha tão sofrida na vida. Aquele pastor cria na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a cruz veio para curar os enfermos da alma e levar as dores da nossa vida. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, com certeza, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra está ligada à nossa alma. Enfermidades. Quanta gente tem câncer e morre enferma na alma, então. Tiveram experiências ruins nesta vida. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si dores.
dores, enfermidades, dores. Jesus levou naquela cruz. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Olha o poder curador da cruz sobre a nossa alma, sobre as nossas dores. E é por isso ali que eu estou indo para o final mais leve, mais curado, mais cheio de paz. Eu creio no poder que a cruz tem para nos curar. Amém. A cruz sara a nossa alma e nos traz a paz. Esse texto fala: certamente tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Certamente. Creia nisso. Amém. A dor na alma que a mulher carregou por anos foi tirada por Jesus, porque Jesus a levou sobre si. E onde ele a levou? Na cruz. Eu aprendo então que a cruz foi levantada não apenas para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da morte e do inferno, mas também para nos curar as enfermidades da alma e levar as nossas dores. Aleluia! Amém. Maravilhosa cruz. Aquele que não conhece os benefícios da cruz, em geral, ali vão para o túmulo carregando muitas enfermidades e dores. Você não faz ideia da graça que Deus está dando por você ouvir a palavra da cruz. A cruz é preciosa para a gente terminar a vida aqui boa de boa, viu, Márcia? Amém. Esse texto ainda diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cruz é sinônimo de paz. O mundo precisa da cruz do nosso Senhor, porque os psicólogos e psiquiatras podem ajudar até um pouquinho, mas a libertação, a cura, a transformação, a paz, eles não podem. A cruz de Cristo pode. O texto de Isaías termina assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Os tempos são maus. Hoje, as mulheres estão sofrendo cada vez mais abuso sexual, violência, aumento de feminicídio. O mundo está cada vez pior. O mundo precisa cada vez mais da cruz de Cristo. Eu quero testemunhar para a glória de Deus, dizendo que enquanto estou caminhando pela senda do Calvário, tomando a minha cruz diária, uma coisa que eu estou sentindo é que a cruz está me curando, Cristo está me curando. Pensa num baixinho briguento, raivoso. Já contei que a minha família queria me internar no hospício porque eu era briguento demais. Nervoso demais, era uma pilha. Ai, se relasse em mim, mexesse comigo. Violência pura. Eu era estressado, eu era angustiado, eu era nervoso, eu tinha uma afeição dura. Ninguém mexia comigo. Todos os anos, desde o pezinho até formar na segunda faculdade, ninguém mexeu comigo. Os que mexiam apanharam. Eu era muito duro, muito tristoso, muito
irrequieto. Eu era uma pessoa assim. Mas sabe que Deus está me curando. Amém. Glória a Deus. A cruz está me curando. A minha alma era uma alma complicadíssima. Agora está em paz. Não precisa disfarçar. Um dia cheguei na cena, um amigo veio correndo. Nossa, estou vendo a paz. Estou vendo paz. E ela tem que ficar assustado, porque você não viu isso. O mundo precisa ver a parte de Cristo em você. A paz vem para aquele que foi crucificado com Cristo, que é carregado na cruz. A cruz tem sido meu remédio da alma. Estou falando sobre o sofrimento. 1 João 4,10 diz assim. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, em não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. O sofrimento da cruz tem um nome. É propiciação. Propiciação significa cobrir a culpa ou receber a ira de um Deus santo. O sofrimento de Jesus foi por causa da sua propiciação. Ele se tornou propiciação em nosso lugar. Ele recebeu a ira em nosso lugar. E a propiciação é sinônimo de amor, biblicamente falando. Deus define o amor como sendo a propiciação de Jesus na cruz. O sofrimento da cruz é o imenso amor de Deus por nós. Muitos não entendem. Quando o apóstolo disse em Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome aqui dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Referência à cruz. Há tantas passagens desemboca na cruz. Não há outra salvação para ninguém senão por meio de Jesus Cristo e este crucificado. Quando nós ouvimos, Ivone, tantos anos na escola bíblica dominical, João 3,16, vamos falar, criancinhas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, tudo desemboca na cruz. É disso que ele está falando. Crer na obra da cruz é ter a vida eterna. A cruz é a linha que traça toda a criação, desde antes de Gênesis até o final dos tempos, depois de Apocalipse. A cruz revela o amoroso coração e a surpreendente graça de Cristo em todo o tempo. Todo o sofrimento da cruz, todo o sofrimento da cruz advém do pecado do homem. Mas a cruz revelou o amor de Cristo ser entregado por nós. Todo sofrimento para nos poder tirar da perdição eterna. Aquele que recebe o amor da cruz não desprezará jamais essa magnífica obra salvadora e transformadora. Quando nós conhecemos esse amor da cruz, nós podemos dizer com alegria, junto com o apóstolo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Amém. Amém? Amém. Eu gosto de ouvir a palavra da cruz, o amor da cruz. Ela me traz fé e convicção em tantas outras passagens da palavra de Deus. A Bíblia começa a fazer sentido. Amém? Amém. Que depois dessa mensagem, sua vida não seja mais a mesma. Você possa ver Cristo com outros olhos. Vamos orar.